levanta a cabeça, truta como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Nietzsche falou uma frase que resume bem o que acontece aqui no Japão. Ele falou assim: se você olha muito pro abismo, o abismo olha de volta para dentro de você. É mais ou menos assim, quando você lida com muita gente ruim, você tem uma tendência a se tornar ruim igual a eles. E ele fala que tome cuidado para que seu caráter não se torne tudo aquilo que você sempre julgou errado. Mais ou menos o que acontece aqui no Japão, entre brasileiros. Acho que eles são tão explorados, tão maltratados, que eles acham comum, acham uma forma normal. Por exemplo, eu tive recentemente, tinha um cara no meu trabalho e o chefe falou alguma coisa e eu pedi pra ele, falei: o que o chefe falou? Não era nada demais, mas ele olhou pra mim e falou assim: não, eu não tô recebendo pra fazer tsuyaku. Eu falei: o quê? Ele falou: eu não ganhei nada pra ficar traduzindo as coisas pros outros. Eu não sabia se eu dava um tapa na cara dele, uma cuspida, um chute no cu, mas eu fiquei tão sem palavras que eu comecei a pensar o que tornou essa pessoa uma pessoa tão pau no cu. E conversando com ele dias anteriores, e ele falou: eu queria ser design gráfico, queria aprender design gráfico. Eu falei assim pra ele: eu sou design gráfico, eu posso te ensinar, numa boa, se quiser saber. Ele falou: bacana. Acho que na hora, e logo depois ele fez isso comigo, né? Tipo, ele cobrou alguém, que eu não sei quem é, mas ele cobrou alguma coisa assim: eu não recebo pra fazer tradução. Eu acho que ele recebia antes, tipo, Reacoen, pra fazer uma tradução do próprio chefe da empresa. E eu pensei: putz, cara, eu ofereci uma mão de obra, eu ofereci uma ajuda pro cara, que eu demorei anos pra aprender, e que é dificílimo alguém oferecer isso sem cobrar, né? Mas o cara não lembrou, ou sei lá, e falou isso pra mim. Então eu penso: putz, as pessoas são tão maltratadas aqui, são tratadas de uma forma tão grosseiramente escrotas e baseadas no tudo é em troca, né? Eu tenho que receber em troca alguma coisa, que elas são assim, filhas da puta de natureza. Então eu percebo que o altruísmo no Japão, a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do próximo não existe mais. A pessoa foi induzida a não ter isso mais. E é bizarro, e é um dos motivos que eu quero sumir desse país. Eu tô fazendo um áudio separado hoje porque o raciocínio é um pouco mais complexo. Quando se tem uma sociedade, uma comunidade de estrangeiros num lugar onde eles se tratam assim, cada um por si, eu não posso me colocar no seu lugar, eu não posso sentir o que você sente. Então você tem uma galera de gente escrota, assim, convivendo entre si e sendo filho da puta uns com os outros e sendo normal isso. Eu trabalhei no jornal, né? Esse jornal, quando eu colocava alguma coisa, alguma desgraça, principalmente violência, principalmente pessoas se dando mal, o nível de pessoas curtindo, interagindo com aquela notícia era de 50% a 70% mais pessoas do que uma notícia comum, ou uma notícia sobre turismo, ou uma notícia sobre qualquer coisa positiva. Então as pessoas têm uma tendência a gostar de desgraça aqui, essa comunidade que tem aqui. Isso é um sinal muito ruim de uma doença social, o qual a gente pode colocar como: a gente busca aquilo que a gente se identifica. Então quando uma pessoa gosta, interage com o sofrimento, é porque ela está sofrendo. Então as pessoas sofrem aqui muito e elas têm uma tendência a buscar notícias violentas, né? Notícias que trazem a desgraça humana à tona, e elas se identificam com aquilo e elas absorvem aquilo muito mais. E essa comunidade inteira brasileira tem essa tendência, né? Tanto que uma das mídias que mais, acho que é a mídia que mais tem audiência, que chama Portal Mie, e só tem desgraça. É tipo um Datena multiplicado por 10. Tipo, filho mata a mãe com um martelo, bomba de gente olhando, né? Então esse jornal que eu trabalhava, havia um cuidado, o qual eu mesmo tive que falar: olha, vamos tomar cuidado. Mas havia um dos membros queria colocar desgraça, e eu falei: vamos tomar cuidado, porque senão a gente se torna igual a esse jornal, né? Um jornal sensacionalista, escroto, que, querendo ou não, atrai gente a partir de uma desgraça humana. Isso é muito triste, acontece no Japão e é comum aqui. Então as pessoas sofrem, elas aceitam o sofrimento como parte
de algo que elas devam passar, e eu acho isso totalmente bizarro. E é por isso que o cristianismo e essas evangélicos, né, essas religiões pentecostais não fazem tanto sucesso aqui, porque as pessoas sofrem e elas precisam ter um parâmetro de sofrimento parecido para que elas aceitem o sofrimento delas. E elas nunca lutam, elas não podem lutar porque elas estão sozinhas. Aqui você está sozinho, você se sente sozinho, e você está sozinho de fato. Ninguém te ajuda de fato. O principal motivo de eu ter entrado nesse jornal era que um dos objetivos era ajudar os brasileiros no Japão, né? E quando eu precisei de ajuda dessas pessoas, eu falei, pelo amor de Deus, cara, não me manda embora, porque eu fiquei meses, né, lutando por esse emprego, e mesmo assim eu fui mandado embora. E depois que eu fui mandado embora, eu ainda perguntei para um desses caras, eu falei assim, velho, você tem como me ajudar a arrumar um outro emprego, né? A pessoa não me respondeu, né? A pessoa ignorou a minha mensagem. Então, é assim que funciona no Japão. As pessoas, elas não se importam com você, é comum, e para elas é fato, e para elas é normal, né? E é muito triste isso. Você vê uma comunidade que deveria se ajudar, deveria se apoiar, mas elas te ignoram, elas de fato não sentem nada, e elas estão lá postando a vida delas e vivendo a vida delas como se nada tivesse acontecendo, e como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Te tratar como se fosse um nada, como se você não existisse, como se seus sentimentos fossem nada. E é isso, é assim que funciona no Japão. Por isso que eu falo, não venham pra cá a depender de brasileiro. Não venham pra cá de forma nenhuma. Eu não me arrependo de vir, porque eu já vim preparado psicologicamente. Eu não tenho filho, eu não tenho responsabilidades maiores. Então, para mim, é indiferente o que eu tenho vivido aqui em questões de... Eu tenho ido a lugares muito bonitos e que eu gosto de ir. Eu tenho vivido a minha vida sozinho, e para mim isso não é um problema, mas para a maioria das pessoas é um problema viver a vida sozinho, solitário. Eu gosto. Eu tenho prazer em ser sozinho. Eu acho que isso é ruim e bom ao mesmo tempo, mas não é o assunto do vídeo. Mas que para quem é uma pessoa social, que precisa de outras pessoas para viver bem, não venham para cá. Isso aqui é um lugar nocivo, isso aqui é um lugar tóxico, cheio de bolsonarista, cheio de gente egocentrista, cheio de gente que quer contar vantagem, quer ganhar de você, competitiva, escrota, bizarra, filha da puta, em todos os sentidos. Não venham pra cá. Não venham para o Japão. Esse é o meu vídeo hoje. Muito obrigado, tchau.